CBC 16. Aqui você se vê. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Programa Bernardo Filho, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço todas as semanas, a gentileza e a paciência que a senhora tem e que o senhor tem para conosco, dizendo que hoje vamos ter uma entrevista imperdível com João Felipe Viardi, que se a senhora e o senhor não o conhecem ainda, vão passar a conhecê-lo e admirá-lo. Mas, antes de iniciar nossa entrevista, eu gostaria de fazer um rápido comentário a respeito de um assunto que dominou a nossa cidade essa semana. O vereador Meirelles levou à Câmara Municipal uma proposição para a contratação de 34 radares a um custo de R$130 mil mensais, para que os radares voltassem a funcionar na nossa cidade. Explicou ele, e a intenção dele, diga-se de passagem, a intenção é boa, mas a argumentação está bastante equivocada. Ele explicou o seguinte: os radares são para coibir acidentes, porque um acidentado tem um custo ao município muito maior do que o contrato de aluguel dos radares. Dependendo do nível de acidente, pode ser excessivamente ou ultrapassar em muito o custo do aluguel dos radares. Eu queria falar duas coisas a respeito disso. A primeira é que existe um estudo da FENASDETRAN, um estudo bastante sério, que foi levado a efeito nos municípios do interior de São Paulo, que se utilizam do serviço de radares, e municípios do interior do Rio Grande do Sul, que também se utilizam do serviço de radares, e chegaram a uma conclusão que os radares não diminuíram em nada, absolutamente nada, o percentual de acidentes nas estradas onde eles eram utilizados e nas ruas onde eles eram utilizados. Então, o argumento de que radares diminuem acidentes é um argumento falacioso, é um argumento não verdadeiro, é um argumento que não se pode aproveitar, que na realidade isso não acontece. O segundo ponto é, a sugestão do vereador é que se retirasse esse dinheiro da saúde, porque a saúde deixaria de gastar com os acidentados por conta de que os radares iriam diminuir o número de acidentes. Pois muito bem, como já falei, os radares não diminuem o número de acidentes, e esse dinheiro retirado da saúde, nesse momento, que temos uma saúde combalida, com parcos recursos, deixando a desejar no nosso município, com falta de insumos, falta de remédios, com exames sendo marcados para meses e meses para virem a acontecer. Olha, eu vou até abrir um parênteses rápido aqui e vou falar uma coisa. Se a senhora ou o senhor precisar de um ortopedista especialista em joelho, vai chegar no Hospital Nelson Saerp, ali ao lado do Santa Teresa, e vai chegar no balcão e dizer: olha, eu preciso de um ortopedista especialista em joelho. A atendente do balcão vai lhe dizer o seguinte: por favor, nos procure em dezembro, nós estamos em outubro, hein? Nos procure em dezembro, porque vamos começar a marcar a partir do ano que vem. Ou seja, a saúde do jeito que está, retirar dinheiro da saúde para pagar contrato de radares em cima de uma argumentação que não é a verdade dos fatos, é muito complicado. Muito complicado. Eu quero lembrar também que nós estamos há 18 para 19 meses, olha o tempo, pagando o aluguel daquele imóvel lá em Itaipava, onde Bernardo Rossi queria inaugurar uma UPA em Itaipava. Não conseguiu por falta de verbas. Não conseguiu porque a prefeitura está numa situação difícil financeiramente. Agora quer retirar mais dinheiro da saúde ainda para pagar radar? Gente, isso não é bom senso. Isto não é bom senso. E vou falar mais uma coisa. Esse mesmo estudo da FENASDETRAN, que detectou que os radares não diminuíam em nada a violência, esse mesmo estudo demonstrou que os municípios arrecadam
3 vezes mais do que pagam do contrato de aluguel. Passa a ser, inclusive, uma renda extra para o município. Aumenta a arrecadação do município. Então, se houver uma boa gestão, querem os radares de volta? Muito bem. Eu não tenho nada contra os radares. Tá? Eu dirijo da maneira que eu entendo que seja a maneira correta de dirigir, eu não ando em velocidade, tudo bem. Querem os radares de volta? Tá bom. Tenham gestão para isso. Porque o que está faltando é competência para gerir. Simples. Porque se radar dá lucro, não precisa tirar dinheiro de lugar nenhum. Bom, mas eu não vou me prolongar nesse assunto, não. Eu vou deixar os nossos edis, os nossos vereadores, resolverem o que querem fazer desse assunto. Só digo o seguinte, retirar dinheiro da saúde, nesse momento, não é bom senso, não é aconselhável. Eu vou pedir agora um rápido intervalo, serão só 2 minutos, e já vamos iniciar nossa entrevista com João Felipe Viardi. Fique conosco, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 22427228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Muito bem, voltamos. Conforme prometido, vamos iniciar a nossa entrevista com o João Felipe Viardi, que é advogado, é empresário de eventos. João, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. É a primeira vez que você vem no nosso programa, apesar desses anos todos de programa. Fico muito contente, muito feliz, muito satisfeito da tua presença aqui. Eu queria que, primeiramente, você se apresentasse aos nossos telespectadores. Quem é o João Felipe? Nossos telespectadores conhecer um pouquinho de João Felipe. Aqueles que ainda não o conhecem, porque muita gente nessa cidade te conhece. É verdade. Muito boa noite, né, Bernardo? Você, nós já nos conhecemos há muito tempo. Você foi meu professor na UCP. Descobrimos isso num jantar, salvo engano, por volta de 2016. Então, eu sou da turma de 91 e você passou por lá como professor da UCP e nos deu aula lá de Direito Comercial, naquela época. Então, nós já nos conhecemos há bastante tempo e depois também de todas as andanças, né, nossas políticas pelo município. Bem, eu sou advogado, eu sou contabilista também, formado no Liceu Municipal, né, no tempo daquele curso clássico de contabilidade. Nunca exerci contabilidade. A advocacia exerço alguma coisa, exerço um pouco. A minha vida, na verdade, ela é 75%, minha vida profissional, 75% é dedicada à minha empresa, onde eu sou DJ, operador de áudio, e produzo eventos, né? E durante 11 anos, o último trabalho assim mais reconhecido nosso,
nós fomos vice-presidente lá do Petropolitano, né? Eu assumi a vice-presidência lá com o Dr. Arnaldo Rippe e trabalhamos de 2005 até 2016 na recuperação da parte social do clube, que foi o que me incumbiu fazer, né? Revitalizando eventos como o Som Petrô, Baile do Havaí, Matinês de Carnaval e a estrela da companhia, que é o Baile do Preto e Branco. Né? E a gente, então, conseguiu desenvolver e recuperar esses trabalhos lá. E aí, em 2016, eu tive que sair em janeiro. Quando eu vi, já tinham passado 11 anos, eu cuidava mais do clube do que de mim. Então, a gente tinha que fazer uma opção. Né? Então, saí, deixei a porta aberta, são todos meus amigos lá na diretoria. O Dr. Arnaldo Rippe continua presidente lá. Inclusive agora, no dia 24 de novembro, né, no mês que vem, vamos para mais uma edição do Som Petrô. Estaremos lá mais uma vez no dia 24 de novembro, produzindo aquele evento. Muito bem. O que os nossos telespectadores não sabem é que o João, assim como eu, somos aficionados por política. Né? E é uma coisa da qual nós gostamos muito de conversar. Por esse motivo, João, eu já vou de imediato pedindo a sua opinião a respeito dessa treta, digamos assim, dessa vontade do Legislativo ou de alguns membros do Legislativo em trazerem o retorno dos radares para Petrópolis, retirando verbas da saúde para pagar esse contrato. Qual é a sua opinião a respeito disso? Olha, na tua introdução aqui no início do programa, eu creio que você tenha esgotado o assunto, porque não é admissível, no atual momento da saúde petropolitana, nós termos qualquer tipo de desconto daquela verba para ir para qualquer outro lugar. Primeiro que a verba carimbada não tem, a não ser que seja votado para o próximo orçamento. Mas, diante das condições que você expressou tão bem, soa até mal quando você fala assim, vamos tirar verba da saúde. Isso soa muito mal. Né? Nós tivemos governos anteriores aqui que tiraram o dinheiro da cultura para a saúde, quando não se fez o carnaval e etc e tal. Aí a população até entende isso de uma certa forma, por uma questão de prioridade. Né? Agora, diante desse estudo que você disse, que são dois fatos importantes aí. Você menciona o estudo que diz em que os radares não são absolutamente eficazes para evitar os acidentes. E, ao mesmo tempo, que a exploração do radar é uma atividade lucrativa, né? O poder público não pode ter lucro, mas é uma atividade que gera mais uma receita para o município, não há por que retirar verba de lugar nenhum. Basta fazer o que você muito bem disse, gerir esse novo contrato e, pelo contrário, já que dá resultado positivo, que se tire o dinheiro da exploração do radar para colocar na saúde. Então é dessa forma que eu vejo essa situação. Soa muito mal você, hoje em dia, com as demandas que a população vem trazendo à tona, a questão da segurança, a questão da educação, a questão da saúde. Eu acho que essas três questões elas têm que ter sempre uma atenção especial e não uma desatenção a ponto de retirar verba dessas pastas. Muito bem. João, enquanto nós estamos conversando aqui, a apuração das eleições, agora do segundo turno, está sendo levada a efeito. Né? Mas eu, antes de entrar nesse assunto, que é o assunto do dia, digamos assim, né, eu queria que você fizesse um rápido balanço do primeiro turno, segundo a sua ótica, segundo a sua visão, do comportamento da eleição em Petrópolis no segundo turno e o que nós podemos retirar como lições do que aconteceu no dia 7 de outubro. Então, Petrópolis... Olha aqui, eu sei que isso é um assunto longo, você fica bem à vontade, pode usar o tempo que precisar. Ok. Petrópolis é uma cidade que tradicionalmente tem um comportamento que a gente está sempre em constante análise. Né? Então nós conversamos aqui em off que lá no final dos anos 80, acho que, salvo engano, foi 89, aquela eleição, nós tivemos a eleição do prefeito Gratacós, né, do PSB. E aí foi sucedido por Fadel, do PDT. Depois nós tivemos o governo Leandro Sampaio, do PSDB. Depois nós tivemos 4 mandatos ininterruptos da esquerda, com Rubens se elegendo primeiro
pelo PDT, migrando para o PSB, depois por 2 mandatos, depois tivemos Paulo Mustranjo, depois retorna o Rubens Bom Tempo pelo PSB. Então nós temos aí pelo menos 24 anos, né, de governos esquerdistas aqui em Petrópolis. Hoje nós sabemos que o PSDB não tem absolutamente nada a ver com a direita, e o MDB, aquele centrão, é o estamento burocrático que já está representado no Brasil e consolidado desde os anos 60, desde o tempo do regime militar. Então a gente pode analisar isso em praticamente 30 anos de uma política, de uma administração de uma via só. Não houve em Petrópolis nenhum tipo de discurso inovador na política, se seguiu. E assim, e já no Brasil, para as eleições nacionais, o eleitor petropolitano se comportava de forma diversa, né? Se a presidente da República foi Dilma durante 2 mandatos, aqui ganharam os opositores do PSDB. Se Lula foi eleito, também aconteceu a mesma coisa aqui em Petrópolis, com o PSDB tendo mais votos do que o então presidente da República. Eu vejo essa diferença de comportamento, eu vejo assim, me parece que o PSDB nacional, ao longo dos anos, ele trabalhou muito bem dentro das suas bases mais fortes, mas deu uma abandonada no Rio de Janeiro e Petrópolis ficou assim muito na mão daqueles líderes da política local que não puderam fazer muita coisa pelo partido. Ao passo que os partidos, o PT, o PDT e o PSB tiveram políticas mais efetivas no Estado e na cidade. E agora o que é que se vê? Depois de muito tempo, o PSDB está fora do segundo turno, né? O comportamento do eleitor foi e ficou muito mal colocado com o Geraldo Alckmin, né, perdendo para Ciro Gomes e para Haddad. Então, eu vejo que houve uma transformação política muito grande no cenário nacional. Haja vista, inclusive, a renovação do Congresso, né, com a bancada de 53 deputados federais do PSL, não é isso? 52. 52 deputados federais do PSL. Um decréscimo de bancada do PSDB. E a cidade de Petrópolis se comportando absolutamente favorável à oposição a toda essa história que a gente está contando, né? Eu acredito que aqui nós vamos ter entre 65% e 70% de votos que não serão no Fernando Haddad. O comportamento e as atitudes do petropolitano são muito conservadores. Isso aí é perceptível, né? Não só por conta dessa última votação do dia 7 de outubro, mas o comportamento do petropolitano é de ser mais conservador. E acredito eu que esse número pode chegar no número que você está estimando por uma razão muito simples. A violência chegou a Petrópolis. O petropolitano está assustado. De tal sorte que esse número é bastante razoável e eu concordo com você com relação a isso. Mas eu vou pedir novamente mais um rápido intervalo. Serão só 2 minutos, já voltamos. Petrópolis ganhou uma nova casa, Restaurante Castelo, com opções à la carte, além de fondues, caldos e pizzas. Às sextas e sábados, música ao vivo. Venha desfrutar esse prazer. Restaurante Castelo, Rua Copque, 136, Duchas, a 50 metros do Palácio de Cristal. Telefone 2235-4706. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de no italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva. Crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, Edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-275. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Europa Decorações Design Shopping. 1.000 metros quadrados de área em 2 andares à sua disposição. A maior exposição de móveis estofados de Petrópolis. Uma tradição de 43 anos, deixando sua casa mais bonita. Europa Design Shopping.
Rua Bing, 580. Telefone 2231-0909. La Churreria Imperial, a casa dos churros. Os melhores salgados do Alto da Serra. Atendemos encomendas para festas com mini salgados e mini churros. Rua Tereza, 1852, em frente ao pronto-socorro do Alto da Serra. Telefone 2231-0439. La Churreria Imperial. Venha provar estas delícias. Muito bem, voltamos. Estamos entrevistando João Felipe Viardi, advogado, empresário, que está nos ajudando aqui nesse nosso bate-papo, nesse nosso diálogo, a entender um pouquinho melhor a política local aqui. E agora vamos entrar na política nacional. João, 2013 foi um marco de mudança de comportamento da população. Um marco não percebido e não entendido pela maioria dos políticos da velha guarda, que hoje percebem que não evoluíram. E assim como os dinossauros, muitos deles já estão fora da política, se extinguiram. Não acredito que muitos desses que ficaram fora, principalmente senadores, já com uma certa idade, retornem novamente a algum cargo eletivo. Dou como um claro exemplo disso o presidente do Senado, né, o Eunício Oliveira. Dou como um claro exemplo disso César Maia, aqui no Rio de Janeiro, que deve terminar o seu mandato de vereador e não deve se reeleger, não deve tentar mais nenhum cargo daqui para frente, né? E poderia dar outros exemplos, Brasil afora, de pessoas que estão fora, praticamente fora da política. Outro sim, eu não penso que Marina Silva tenha cacife para retornar em 2022, até porque a Rede, o partido dela, não ultrapassou a cláusula de barreira. Então ela não vai ter fundo partidário, não vai ter fundo eleitoral, não vai poder ter liderança de bancada, se bem que só fez uma deputada federal, mas não tem liderança de bancada, não pode presidir nenhuma comissão. Então, não vai ter tempo de televisão. Obviamente, é um partido que sem futuro, e Marina também sem futuro. Teria algum futuro se trocasse de partido, coisa que ela já fez no passado com o PSB, quando o Eduardo faleceu, mas eu não acredito que ela vá levar à frente a ideia de voltar novamente, até porque fez uma eleição pífia. Né? O patamar dela se ficou reduzido por conta da mudança de discurso dela, mas isso não importa. Ela fez uma mudança de discurso, perdeu todos os votos evangélicos e reduziu o seu colégio eleitoral. Mas o que eu queria te dizer é que nós começamos em 2013 uma mudança gradativa que ela veio desembocar nessa última, no primeiro turno, né? E que a grande maioria dos políticos não perceberam. A internet teve mais poder do que a televisão. Coisa inédita em termos de todas as votações anteriores, em termos de todas as eleições anteriores. E a vontade de mudança da população, o sentimento anti-PT e anticorrupção foi mais forte. Tivemos a prova disso aqui em Petrópolis, com o grande número de votos que Bolsonaro teve no primeiro turno, o grande número de votos que os candidatos do Bolsonaro tiveram aqui em Petrópolis, é o caso do Daniel Silveira, que fez 21 mil votos aqui em Petrópolis. Como é que você enxergou esse primeiro turno em termos nacionais? Eu participei diretamente da campanha do Daniel Silveira, né? Fui chamado por Otávio Sampaio para a gente estar participando, e nós tínhamos uma visão muito otimista da votação dele, tendo em vista justamente o que você disse, a abrangência da internet nessa eleição. Então, quando a gente via uma live dele, ou então um vídeo gravado e postado com 100, 150, 200 mil visualizações, nós dizemos, puxa vida, 10% desses votos, dessas visualizações
conquistadas em voto, e foi de fato o que aconteceu, né? Daniel teve 21 mil votos aqui dentro e 11 mil votos fora, arredondando, né? Deu 31.700 e poucos votos, quase 32 mil votos. No cenário nacional, Bernardo, eu estranhei até um pouco. O PT até que se saiu bem, fez a maior bancada do Congresso, né? Agora, me surpreendeu o decréscimo dos deputados do MDB, com a máquina federal na mão, né? Temer realmente se tornou um antivoto. Não só o Temer, como as políticas estaduais também, da cacicada, aquela política antiga que você mencionou, e é antiga mesmo, porque, conforme eu disse, o MDB vem desde 1964, sentado ali na pseudo-oposição, trabalhando, e muito estranho isso, a oposição, de repente, eleições, primeiro presidente civil, pum, Tancredo Neves do MDB. Morreu, foi morto, a gente já não tem certeza, assume José Sarney. MDB, que até ontem era presidente do PDS, que foi Arena. Né? Você lembra disso com clareza. Então, o MDB, na verdade, governa o Brasil há quase 60 anos. Né? Então, nós temos essa percepção muito clara de que a população viu uma oposição real, a oposição de um homem só, que por vezes falava sozinho no Congresso, ia para as redes sociais com um discurso politicamente incorreto, quebrando todas as regras do discurso político que se tornou a regra. Né? Então, ele foi realmente uma exceção à regra dentro de uma necessidade de se contar verdades. Né? Contar verdades sobre o que foi o regime militar. Porque parece que... Eu comecei a acompanhar esse trabalho de oposição a essa situação toda que está aí, quando aconteceu uma entrevista, salvo engano, no portal R7, que então o candidato Jair Bolsonaro estava lá conversando com uma bancada de Heródoto Barbeiro e mais 2 ou 3 repórteres, e ele já começa assim a reportagem: bom, espero sair vivo daqui. Porque o que a gente aprendeu na escola, Bernardo, que aliás é o reduto, as escolas, a universidade, foi o reduto que mais foi explorado pelo discurso uníssono dos últimos 30, 40 anos. Parece que um general, de repente, acordou de mau humor e falou assim: vou tomar o poder nesse negócio aí. Mas, na verdade, não foi assim. Né? Tem que pensar lá na eleição de Jânio Quadros, na renúncia dele, quem assume foi João Goulart. Não foi assim? Exato. Então o João Goulart tenta pela via política estabelecer no Brasil a ditadura do proletariado, não deu certo, partiram para a luta armada, foram massacrados e assim se deu o regime de 64. Então, essa verdade precisa ser contada. Né? E o Bolsonaro começou a contar isso, não só ele. Aí a gente começa a prestar atenção nesse recurso maravilhoso que é a internet, você começa a ouvir Olavo de Carvalho, você começa a ouvir o professor Rafael Nogueira, você começa a ouvir um que eu acho sensacional, que é o Flávio Morgenstern, você começa um outro que eu admiro, é Ricardo Gomes, um professor do Rio Grande do Sul, que é um articulista sensacional, sensacional. Eu vou te passar o link depois, como ele destrincha os defeitos da nossa Constituição e os modelos da Constituição portuguesa e alemã, que são repúblicas parlamentaristas, e inglesa com a espanhola, que são monarquias parlamentaristas. E você vê por que o modelo não funciona aqui. Né? Dentro da nossa estrutura colocada na Constituição, que veio para ser a Carta Libertária, que veio ser essa coisa toda. Ficaram em cima dessa coisa da censura, agora nós temos liberdade. Mas foi a Constituição que colocou que o presidente pode indicar quem o processa e quem o julga. Aí estabelece esse tal de foro privilegiado e vem para os governadores também. Aí vem as constituições estaduais e estendem isso até o vereador. Então você vê que foi montado dentro da Constituição um grande esquema para chegarmos exatamente onde nós chegamos, que culminou nas manifestações de 2013. O povo inconscientemente percebeu tudo isso, e eu era um deles, mas de lá para cá eu passei a estudar o fenômeno. Então o que eu vejo é que o Brasil foi preparado para esse momento que nós estamos aqui, por essa classe política. E é por isso que essa classe... Eu estou dando essa volta toda para chegar na pergunta que você me fez. Essa classe política ela não só envelheceu, como nós percebemos, né,
o grande fake, para usar a palavra da moda, né, mas que nós em português, aqui no bom português brasileiro, é caô, né, que foi montado dentro da Constituição para nos dominar. A verdade é essa. A verdade é essa. E ninguém viu, ou quem viu se absteve de falar. Mas você pega o sistema brasileiro, né, que está lá na Constituição, em que o presidente indica o Procurador-Geral da República. Ah, tudo bem, tem que conversar com o Senado e com a Câmara. Mas, pô, senta e conversa, né? Senta e conversa, pô. Ô, meu presidente, vem cá. Bernardo Filho, meu senador, vem cá. Ô, meu deputado, João da Silva, chega aqui. Quem vai ser o nosso Procurador-Geral da República? E eles decidem dessa forma, entendeu? Então você vê que foi um sistema montado para implodir o país, e o país implodiu. A verdade é essa. Então agora tem que mudar. Tem que mudar. Então quando o Bolsonaro diz que tem que ter 21 ministros no STF, eu concordo. É mais difícil corromper 21 do que corromper 11, pô. Entendeu? Então eu vejo que essa estrutura político-administrativa no Brasil tem que mudar, senão teve 2013, os políticos foram pegos de surpresa, porque perderam o domínio das ruas, a população não permitiu que se levantasse bandeira nenhuma, não é? Você lembra muito bem disso? Abaixa a bandeira, abaixa a bandeira, abaixa a bandeira, e no Brasil todo se fez dessa forma, né? E culminou na manifestação gigantesca que tivemos aqui em Petrópolis e no Brasil inteiro, né? Há duas semanas atrás. Então, o que nós precisamos, Bernardo, é ter essa consciência. Os políticos profissionais da velha guarda que perderam o controle das ruas, eles ainda têm o controle das leis. A legislação brasileira, ela vai ter que ser mexida, a Constituição vai ter que ser mexida. Ela vai ter que ser mexida. Não num Congresso como era. Um Congresso absolutamente aparelhado, escândalo de mensalão, bababá. Você vê que Dilma, em 2013, a população pediu saúde, educação e segurança. Ela vem em rede nacional para pedir o quê? Para dizer o quê? Vamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Ninguém pediu isso, pô. E nós sabemos que a Assembleia Nacional Constituinte é o órgão que se instala para mudar toda a estrutura de poder do país, de uma Constituição. Era ali que aconteceu o que aconteceu com a Venezuela. E a população não permitiu? Instintivamente não permitiu, porque não houve uma liderança política a nos guiar para esse resultado. Então eu vejo que a responsabilidade de um futuro governo, Bolsonaro, caso seja eleito, caso seja Haddad o vencedor, a oposição vai ter muito trabalho. E o governo também. E o mesmo se verifica com o Bolsonaro, porque ele deixa de ser pedra para ser vidraça. Vai ter que governar muito bem. O legislativo vai ter que se conduzir muito bem também, porque é um ponto crucial da história do Brasil. Que bom que nós estamos vivendo ele, mas ao mesmo tempo que pena que deixou esse rastro todo dos últimos anos. Né? Essa é a minha visão. Desculpa, até me estendi demais. Não, fica à vontade. Eu vou pegar um gancho do que você falou a respeito da Assembleia Geral Constituinte e a respeito do foro privilegiado, para dizer o seguinte. A Constituição, dita como Constituição Cidadã, essa Constituição promulgada em 1988, quem a promulgou foi o falecido Ulisses Guimarães. Uhum. Muito bem. Ulisses Guimarães era MDB. Uhum. Tá? Ele coordenou os trabalhos. Quem se dá o trabalho, isso, obviamente muita gente não se interessa por isso, mas quem tiver o trabalho de ler, no início da Constituição, na exposição de motivos, antes do artigo 1º tem a exposição dos motivos. Quem se deu o trabalho de ler exatamente a exposição de motivos, vai detectar subrepticiamente, de forma muito velada, já na exposição, essa proteção à classe política. Sim. Claro que isso depois fica consubstanciado e fica evidenciado e patenteado nos artigos que compõem a Constituição. Muito bem. Ulisses era um político de primeiro momento, de primeira hora e um excelente político. E articulou com os estudiosos da modificação da Constituição de 69 para de 88 uma maneira de
autoproteção da classe. Pois muito bem. Hoje nós temos o absurdo número de mais de 50 mil cargos entre presidente, vice-presidente, senadores, deputados, com foro privilegiado. Um verdadeiro disparate. A argumentação falaciosa, a argumentação mentirosa de que isso deve permanecer é porque poderia um juiz de primeira instância do interior do Amazonas decretar a prisão de um político de Brasília. E que não seria observada a hierarquia do judiciário com relação a isso. Argumento, como já disse, mentiroso e falacioso. Mas vamos à frente. A nossa Constituição precisa, sim, uma mudança urgente e premente. Ela só poderá se dar por conta de uma coisa chamada poder constituinte originário, que é uma coisa um pouco complicada de explicar, mas só quem tem poder para isso, e eu não quero me estender com relação a esse assunto para não entrar em assunto técnico, só quem tem poder para isso seria uma Assembleia Nacional Constituinte. É o único órgão que pode modificar a Constituição. O presidente ele pode mandar um projeto de emenda constitucional, uma PEC, que teria que necessário obrigatoriamente ter um percentual X de votos no Congresso Nacional, que é a soma do Senado mais a Câmara dos Deputados. Mas uma nova Constituição tem que vir de um poder constituinte originário, que é uma Assembleia Nacional Constituinte, de deputados eleitos para tal. E isso talvez possa se dar, se for a vontade de quem ganhar essa eleição hoje, pode se dar em 2022, perdão, tá? Sem problema algum. Mas tem que haver essa convocação específica para isso. Não sabemos ainda, até esse presente momento, quem ganhou efetivamente as eleições, ou que a apuração ainda está em curso. Mas vamos analisar os dois aspectos, João. Vamos analisar os dois aspectos, até por uma questão de coerência e equilíbrio e respeito às duas vertentes. Primeiro vamos falar do Haddad. Caso o Haddad ganhe, o que você espera desse governo Haddad? O que você acha que o governo Haddad pode fazer? E o que você acha que ele vai deixar a desejar? E quão resistente, se é que vai haver resistência, quão resistente será o mandato dele frente à população? Ou seja, ele vai chegar até um final de mandato? O que é uma coisa difícil de você dizer hoje, é quase impossível, né? Não se podia dizer isso da Dilma e muito menos do Collor. Mas terá ele força para subsistir a esse conservadorismo que hoje, com essa nova eleição do dia 7, vamos ter no Congresso a partir do ano que vem? O que você acha dessa situação do Haddad, primeiramente, depois a gente fala da situação do Bolsonaro? Então, eu particularmente, eu me considero, se você for me rotular, vai me rotular como conservador. Mas eu sou liberal. Eu não consigo mais conviver com o Estado me estrangulando. Eu não consigo mais pagar essa carga de impostos absurda. Não na minha atividade, que a carga tributária é até pequena. Mas a partir do momento que eu contrato um funcionário, eu caio nas regras trabalhistas e previdenciárias, e aí é desse tamanho. Enquanto pessoa física, como qualquer um, a gente já está pagando quase 40% de imposto. Nós estouramos a famosa curva de Laffer, que o tal economista e a sua teoria dizem que quando um país ultrapassa essa curva, passa a ficar economicamente inviável. Arrecada menos. Isso. Então, nós temos essa preocupação de governos que nós já experimentamos, afinal de contas, tivemos 2 mandatos de Lula, tivemos 2 mandatos de Dilma, nós já experimentamos o populismo, nós já experimentamos... Escuta aqui, Bernardo, olha só, veja bem, o que nos interessa financiarmos uma hidrelétrica na Nicarágua? Um porto em Cuba, um aeroporto no Uruguai, doar uma usina de gás para a Bolívia, financiar as ditaduras
africanas da Guiné, que o dinheiro tentou voltar por aí. Pega esse dinheiro e aplica no Nordeste, para você ver o que acontece lá. Entende? Então eu sou contra. Mas isso aí é parte da megalomania do Lula, né? De uma unificação da América do Sul, unificação das Américas, sem fronteiras, com a mesma moeda, etc. E o Lula tomando conta de tudo isso aí. Tudo. Eu sou radicalmente contra. É óbvio que uma coisa estapafúrdia. Nesse ponto aí está na hora de me rotular de conservador, porque aí eu sou conservador e nacionalista. Como eu vou abrir mão da minha nacionalidade por uma pátria grande denominada União das Repúblicas Socialistas da América Latina? Eu não vou topar isso nunca, né? E eu não vou topar isso nunca. Eu não tenho a menor condição, enquanto cidadão, de topar esse tipo de coisa, né? E aí, atuando na política, né, eu sou filiado a partido político, o que eu puder fazer para evitar isso, evidentemente farei, dentro do meu microcosmo. Agora, é um absurdo, é um completo absurdo, já provou que não deu certo, né? A experiência soviética foi terrível, terrível. Países como Polônia, República Tcheca, Ucrânia, salvo engano a Romênia, proibiram o comunismo constitucionalmente nos seus países. Você não pode nem fazer um partido comunista lá, né? Porque experimentaram essa história de ficar todo mundo submisso a uma pátria só, com um cara tomando conta. Isso já foi experimentado e não deu certo. Agora, eles estão tentando fazer isso aqui desde os anos 60. Desde os anos 60. Porque quando veio os regimes, havia Guerra Fria, então havia o patrocínio soviético, havia o direcionamento político de Cuba, havia a proteção militarista chinês, era o que havia. Só que havia a Guerra Fria. Os Estados Unidos veio, não, vocês vão patrocinar isso, eu vou patrocinar aquilo. E nós tivemos regimes militares na América Latina toda, né? Brasil, Paraguai, Uruguai, o caso mais radical foi no Chile. Pinochet matou a beça? Matou, mas tinha 15, 20, 25 mil militares cubanos infiltrados no exército chileno. Então ele teve que resolver. Então eu vejo, Bernardo, o programa de governo do PT, ele deixa bem claro isso. Não é respeitoso com a propriedade, não é respeitoso com a liberdade, questão de querer censurar as mídias aí onde eles já perderam terreno, não é respeitoso com relação a valores familiares, não é respeitoso, evidentemente, com a iniciativa privada, e são coisas que eu não consigo votar, né, dessa forma. Eu sou radicalmente contra essa diretriz, que é a diretriz assumida pela esquerda no Brasil. Muito bem. Eu vou pedir novamente um breve intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 22427228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo.
Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Muito bem, voltamos. Estamos entrevistando João Felipe Viardi, advogado e empresário, e eu espero que as senhoras e senhores estejam gostando do nosso programa e da nossa entrevista hoje. João, no bloco anterior falávamos do que esperar do Haddad e agora eu te pergunto, o que esperar do Bolsonaro? Como é que você entende que vai ser o comportamento a partir do ano que vem se Bolsonaro ganhar essa eleição de hoje? No extremo oposto do que a gente já tinha conversado aqui, eu vejo um programa de governo onde os valores principais, que eu, enquanto cidadão eleitor, reputo, preservados. Né? Você vê a questão do agronegócio, por exemplo. O Brasil é o celeiro do mundo. E uma coisa que ele fala com bastante propriedade, a questão da segurança alimentar. Você tem país, o Japão, por exemplo. O Japão tem tecnologia, mas lá ele só planta e colhe arroz e pesca. O Japão tem uma dependência, de certa forma, do resto do mundo até para o cidadão comer. Eles se viraram de outra forma, né? Mas o Brasil ele tem toda uma bacia hidrográfica maior do mundo de água potável. O Brasil tem que se planta dar, já dizer o samba já há muito tempo. Então eu vejo essa questão do agronegócio no Brasil muito importante, e aí, em contraponto ao outro lá, que quer invadir terra, você quer fazer o movimento do sem terra. Ficaram 16 anos. Ainda tem alguém sem terra? Com 16 anos no governo, ainda tem alguém sem terra? Como pode isso? Por que essa reforma agrária já não foi proposta e feita de uma maneira efetiva? Não é porque é só bandeira política, para se reeleger eternamente, e os seus líderes ficaram lá andando de BMW. Então não existe essa verdade. É mentira isso aí. Então eu vejo que dentro das propostas do candidato Jair Bolsonaro, eu vejo a preservação do agronegócio, eu vejo e incremento dele. Eu vejo a preservação da liberdade, eu vejo a preservação da iniciativa privada. Ele quer diminuir o ministério, ele quer diminuir o tamanho do Estado. Né? E eu acho uma coisa numa boa, Bernardo, competência é bom, mas parar de roubar já melhora muito. Então nós estamos diante de uma situação em que você tem um histórico de processos de corrupção, avassaladores, uma em cima da outra, uma sobre a outra, e um histórico de zero corrupção. Então se nós começar, estima-se que o negócio está em trilhões, trilhões. Um postômetro bateu agora R$1 trilhão em setembro. Né? Então se você tiver uma corrupção do tamanho que estão dizendo aí, 7, 8 trilhões jogado pelo ralo, você em 16 anos, você pegou a metade da arrecadação bruta do Brasil e botou no bolso. Ou jogou fora, por incompetência. Então nós estamos vivendo exatamente a metade da nossa capacidade. Só porque roubaram demais. Roubaram absurdamente. Então isso aí é um ralo, uma torneira que tem que ser fechada. Né? E vejo também a questão da soberania nacional, que eu acho muito importante. Né? Você vê que nós tínhamos aqui em Petrópolis o 32º Batalhão de Infantaria Motorizado. Tornou-se um batalhão de infantaria leve. Por quê? Porque os tanques estão lá no norte. Existe um perigo real de nós perdermos pedaços do nosso território ou temos até quem sabe, uma intervenção externa no nosso país. Porque a gente não pode permitir, em hipótese alguma. Não é? Eu sou um sujeito que eu gosto dos meus pais, eu gosto de você, eu gosto daquele rapaz que não está nos filmando ali, eu gosto das pessoas que trabalham aqui, eu gosto do meu vizinho, da minha família, eu sou brasileiro, eu gosto do Brasil. Então eu não gostaria de ver de forma alguma um projeto político que nos retirasse essa nossa questão dessa nossa nacionalidade, né? Essa nossa cultura nacional. Eu não quero ter que reverenciar uma bandeira vermelha. Né? Eu não quero ter que viver
escondendo e não podendo professar a minha fé. Sou cristão católico e eu gosto de ser cristão católico. Eu não quero ser obrigado a ser ateu. Né? A questão do aborto, por exemplo. Né? Só quem passa essa experiência sabe o que é. Eu vejo a lei brasileira muito adiantada na questão do aborto. O aborto no Brasil é permitido em virtude de estupro. O Código Penal está aí dizendo isso. O aborto no Brasil é permitido se for o último recurso para salvar a vida da gestante. E o STF, lá em 2011, 2012, salvo engano, regulamentou o aborto do anencéfalo. Então, eu acho que é uma legislação muito boa. E, diante dos 175 mil processos contraceptivos, eu vou regularizar mais o aborto para quê? Se eu posso evitar o filho, por que eu vou deixar uma vida ser gerada no útero para depois ser retirada? Né? Então, da mesma forma que não há a menor plausibilidade de tirar recurso da saúde para fazer pardal, não há a menor plausibilidade da gente aceitar institucionalizar o aborto livremente se você tem tantas técnicas naturais ou artificiais de evitar a gravidez. Escola sem partido. Escola sem partido, na minha opinião, é uma das leis que seriam muito importantes no país se fossem necessárias. A Constituição já veda, a gente acabou de falar de religião e ateísmo, não é? A Constituição, isso todo mundo sabe falar, o Estado é religiosamente laico, né? Todo mundo sabe disso. Mas a mesma Constituição diz que o Estado é politicamente neutro. Ora, caramba, se o Estado é politicamente neutro, o professor não pode dizer suas preferências políticas na sala de aula. Aí vem outra, vem o Estatuto do Professor, a lei federal que regula a profissão do professor, diz claramente, o professor não pode abusar da sua plateia cativa. O termo é esse, plateia cativa, o aluno é obrigado a ir lá para exercer e influenciar politicamente o seu alunado, caramba. Está escrito já na lei, é só fazer cumprir, cara. Então, eu vejo assim, nós temos um problema para resolver. E a nossa geração, né, eu sou um pouco mais novo que você, mas vamos lá, nós estamos no mesmo barco. Né? A nossa geração, eu acho que ela falhou na análise de todos esses pontos que a gente está conversando aqui. E eu tenho um filho hoje de 21 anos, né? E já quis sair do país, depois acabou ficando porque apaixonou-se, né? Então não quis ir embora. Eu tenho uma filha de 16 anos que cogita sair do país e eu vejo isso com muita tristeza. Muita tristeza. Não é? O Brasil já perde mentes brilhantes para o exterior já há muito tempo. Pessoas que vão para os Estados Unidos, vão para a Europa. Conheço filhos, principalmente essa geração mais nova, né? Está indo embora, não quer nem saber. E quem perde somos nós. Né? Então, eu gostaria muito de ter um país mais forte, mais unido. E aí, se você quiser falar também de polarização política, eu não vejo problema nenhum na polarização política. Os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, tem o republicano, que é a direita, e tem o democrata, que é a esquerda. E lá, conforme eu já disse, é a maior democracia do mundo. Eu não tenho medo da polarização política. Eu tenho medo da radicalização ideológica, que é o que o Haddad propõe, que é o que o estatuto do partido dele propõe. Não, isso não é o Haddad propõe, isso é uma proposta do PT. Antiga. Ele representa, na verdade, exatamente. ele representa, ele personifica essa proposta, exatamente. Porque ele é de carreira, não um político petista. Então, Bernardo, eu vejo dessa forma. A gente tem, já chegando à maturidade, né? E ainda vamos ter muito o que fazer, cara. Ainda vamos ter muito o que fazer, porque é o que sugere o cenário político. Eu vou fazer novamente um breve intervalo. Prometo ao senhor que será o último do nosso programa, último intervalo, e vamos continuar a entrevista com o João Felipe. Serão só 2 minutos. Já voltamos. Venha fazer sua ceia de Réveillon no Restaurante Castelo. Buffet completo, queima de fogos, animação com DJ Igor Penha. Réveillon no Castelo. Faça sua reserva e venha abrir o ano com chave de ouro. Restaurante Castelo, Rua Copic, 136, Duchas. Reservas 2235-4706.
Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega Hair de No Italiano. Mega Telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva, crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, Edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-275. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Europa Decorações Design Shopping. 1.000 metros quadrados de área em 2 andares à sua disposição. A maior exposição de móveis estofados de Petrópolis. Uma tradição de 43 anos, deixando sua casa mais bonita. Europa Design Shopping, Rua Bing, 580. Telefone 2231-0909. La Churreria Imperial, a casa dos churros. Os melhores salgados do Alto da Serra. Atendemos encomendas para festas com mini salgados e mini churros. Rua Tereza, 1852, em frente ao pronto-socorro do Alto da Serra. Telefone 2231-0439. La Churreria Imperial. Venha provar estas delícias. Muito bem. Novamente, voltamos. Estamos entrevistando João Felipe Viardi, advogado e empresário, e uma pessoa, assim como eu, que aprecia muito a política e os meandros da política. João, eu queria agora trazer rapidamente aqui para o nosso estado, porque também estamos na apuração com relação à Paz e ao Wilson Witzel. O que esperar de um e o que esperar de outro, na sua opinião? Bom, o Wilson Witzel veio dentro de uma proposta de campanha política também baseada em internet, né? Ninguém conhecia o Wilson Witzel. Então o PSC montou uma estratégia muito bem sucedida, né? Os resultados do primeiro turno disseram o dobro do voto de Eduardo Paes, um político já experimentado, já foi prefeito do Rio de Janeiro, já exerceu o cargo no Legislativo. Eu vejo o Wilson Witzel vai ter que ser a partir do momento que se vencendo as eleições, a partir do momento que se tornar vidraça, também não vai poder errar, né? Já Eduardo Paes, eu não posso esquecer daquele áudio de Maricá, né? Deixa eu te interromper. Você não esquece do áudio de Maricá e eu não esqueço daquela festa em Paris que o governador, que hoje está preso, esqueci o nome dele. Pô, acho que é Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Eu não posso me esquecer. Aquela filmagem, aquela foto, daquela festinha em Paris, eles com os guardanapos na cabeça, e o Eduardo Paes participando daquela festa. Uma festa que custou 300 mil reais, um jantarzinho deles ali. Aquilo foi um verdadeiro absurdo, um achincalhe, um desrespeito perante a população do estado do Rio de Janeiro e a população brasileira também, lógico, todo mundo. Aí você lembra do vídeo de Maricá. Realmente é uma figura que já sobejamente conhecida e carimbada, né? Aquela conversa com o Lula. Aquela conversa que ele teve com o ex-presidente, né? Ela é muito emblemática, né? Muito emblemática. Um deboche do que você... Resumindo a conversa, é um deboche do que você faz com a tua função de gestor público, né? Então, mas o deboche, na verdade, é para com o povo, né? Então, quando você ouve assim, poxa, mas você tem que parar de comprar esses barcos baratos. Aí o outro lado, ha. Então, eu não sei, cara, é aquilo. Eu acho que o Eduardo Paes representa uma continuidade, representaria ou representará uma continuidade do que foram governos anteriores, né? Mas eu espero parece que até o presente momento não existe nenhuma investigação já acelerada, ou pelo menos em vias de denunciá-lo, né, criminalmente em alguma... Eu não sei se ele está na Lava Jato. Não, olha só, existem
delações da Lava Jato Que que menciona. o citam, que o mencionam. Tá? Ele, inclusive, está concorrendo por via de uma liminar de um processo de improbidade administrativa. Tá? Bom, ele alega que ele não tem nenhum processo criminal contra ele. E é verdade, ainda não tem. Né? E ele espera ganhar justamente porque ele ganhando, ele parte para o foro privilegiado. Né? E aí, e aí já conhecemos o final da história e da novela. Eu confesso que eu tenho uma certa preocupação, caso Eduardo Paes venha a ganhar, da situação que o Rio de Janeiro está. O Rio de Janeiro, ele precisa de novos horizontes, novos caminhos, novas diretrizes e precisa de mais seriedade. Mais seriedade com relação à sua gestão. Crivella não foi uma boa escolha, mas ou era Crivella ou era Freixo. Então a cidade do Rio de Janeiro não tinha por onde escapar, por onde fugir. Hoje tem o Witzel, que está sofrendo um processo de desgaste de imagem muito grande. Né? Verdade ou mentira, esse processo é exagerado em todos os sentidos. Dá até pena do que esse rapaz, do que esse candidato está sofrendo. Espero sim, não dele, mas da equipe do entorno do Witzel, caso o Witzel venha a ganhar. Eu espero muito da equipe do entorno do Witzel, que eu conheço algumas pessoas que estão intimamente ligados ao Witzel e que são pessoas sérias, bastante sérias. Isso é uma boa referência. Não. Então, essa é a minha preocupação. Eu sei quem vai estar do lado de Eduardo Paes. Né? Tanto é que sabemos quem o apoia aqui em Petrópolis. Né? Teve até uma festinha segunda-feira passada para o Eduardo Paes aqui em Petrópolis. E sei quem está com ele no Rio de Janeiro. Agora, o entorno do Wilson Witzel é muito capaz, muito competente e muito sério. Minha expectativa toda é com relação a isso. Mas, João, eu estou olhando aqui para o nosso reloginho, tá? E eu vou te dar 2 minutos para suas despedidas, te agradecendo novamente a tua presença aqui. Muito obrigado, espero que você volte mais vezes. Tá? Você é uma pessoa da qual eu admiro muito. Muito obrigado. Tá? Então, fique à vontade para suas despedidas aí aos nossos telespectadores. A recíproca é verdadeira, a gente sempre se deu muito bem. Né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite, sempre que você precisar, estou à sua disposição. Né? Hoje eu até movi alguns compromissos hoje para poder estar aqui, te prestigiar, porque é importante. Eu gosto muito dessa comunicação petropolitana, gosto muito das TVs petropolitanas. Né? Participo de outros programas, né? Sempre convidado, para falar desse tema ou de outros. Né? A gente já tem um histórico nesses 10 anos nos últimos 10 anos em que essa via importantíssima de comunicação petropolitana ganhou corpo. Né? Então, pessoas como você, pessoas como Paulo Capes, pessoas como Dr. Prisco, dentre outros, Catarina Maú, enfim, essas pessoas que movimentam, na verdade, a informação petropolitana sem medo, com verdade, né? Com uma determinação incrível, porque não é fácil, né? Dentro da situação econômica, a gente financiar um programa desse, eu não faço ideia do custo que seja, mas vocês são ali, guerreiros, não param, entendeu? E meus parabéns ficam realmente para vocês, Marco Falcone, que é o nosso diretor aqui, né, na TVC, pela garra, pelo empenho e pela ajuda que dá ao assinante, ao telespectador, por levar verdades até eles. Né? Às vezes as dificuldades não dá para fazer uma mega produção, não dá para fazer nada tão elaborado como estamos acostumados aí com os canais maiores. Mas o que vocês entregam de verdade para as pessoas é aquilo que me move a vir aqui, estar participando e humildemente fazer parte dessa história. João, muito obrigado pelas palavras. E, como eu digo sempre, essa é a hora mais triste do nosso programa. Infelizmente, chegamos ao final dele. Eu queria
antes disso, agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles esse programa não seria possível. Queria agradecer à equipe técnica, ao Getúlio Batista, ao Júnior Lamela, ao Marcos Falcone. E, em especial, queria agradecer à senhora e o senhor, como sempre faço, e vou continuar fazendo, e dizendo que se a senhora e o senhor quiserem me parar na rua, me parem, por favor. Querem conversar comigo? Conversem, por favor. Eu estou à disposição da senhora, à disposição do senhor, para esclarecer qualquer dúvida. Tá? Estou aqui para que nós possamos trocar ideias e interagir. De tal sorte que, semana que vem, teremos um novo programa, uma nova entrevista. Eu desejo à senhora e ao senhor uma boa semana. Fiquem com Deus e lembrem-se, até aqui nos ajudou o senhor. TVC 16. Aqui você se vê.